Doutor, o meu pai faleceu e deixou uma montanha de dívidas. E agora? Vou ter que pagá-las? Por incrível que pareça, não é tão raro receber herdeiros com esse tipo de angústia. E a regra é muito simples. Ninguém herda dívidas. Então, eu vou contar uma história para exemplificar e facilitar a compreensão disso. Vamos supor que o seu José tenha falecido e tenha deixado um patrimônio de R$1 milhão. É feito inventário e no inventário dele se relaciona esse patrimônio. Não havendo dívidas, os seus herdeiros receberão esse patrimônio que vai ser transmitido a eles, R$1 milhão. Hipótese 2. Seu José falece e, além de um patrimônio de R$1 milhão, deixa uma dívida de R$2 milhões, ou seja, uma dívida equivalente ao dobro dos bens que ele conseguiu construir ao longo da vida. R$2 milhões de dívidas, R$1 milhão de patrimônio, eu faço o inventário, fica R$1 milhão de patrimônio negativo. Os herdeiros têm que arcar com o pagamento dessa dívida? Não. Ah, mas o que acontece com os credores? Então, alguém era credor do seu José, ele faleceu, o patrimônio dele não foi suficiente para fazer frente a todas as dívidas e os credores vão ficar a ver navios? Infelizmente para os credores, sim. Felizmente para os herdeiros, a regra é de que eles não respondem pelas dívidas do seu ancestral, do seu antecessor. Hipótese 3. Seu José falece. Se ele deixou um patrimônio de R$1 milhão e dívidas no montante de R$2 milhões, e esse R$1 milhão foi transmitido e os herdeiros não declararam a dívida no inventário, seja por ignorar a existência das dívidas, ou seja, por malícia, os credores poderão perseguir o patrimônio que pertencia ao seu José e foi transmitido aos seus herdeiros. E vão fazer essa busca como? Digamos que um dos filhos do seu José tenha recebido uma cota de R$100 mil do patrimônio de R$1 milhão. Então, os credores vão poder perseguir essa cota junto ao patrimônio do filho que recebeu essa cota. Existe também a possibilidade de o seu José ter um patrimônio de R$1 milhão, dívidas no montante de R$500 mil. O que é que os herdeiros têm que fazer? Eles têm que, no inventário, declarar a existência das dívidas, reconhecerem essas dívidas, pagar as dívidas e o saldo do patrimônio, no nosso exemplo, R$500 mil, porque se tinha patrimônio de R$1 milhão, dívidas de R$500 mil, vai sobrar um saldo de R$500 mil de patrimônio a ser transmitido aos herdeiros. E será isso que os herdeiros receberão. Um detalhe importante, quando alguém falece, deixa um patrimônio grande e também um volume grande de dívidas, mas um volume de dívidas inferior ao patrimônio, é que a nossa lei prevê que o imposto de transmissão ele incide sobre o saldo do patrimônio. Então, exemplo, seu José deixou patrimônio de R$1 milhão, dívidas de R$500 mil. O imposto de transmissão teria de incidir, segundo a lei, sobre o saldo de R$500 mil de patrimônio. Mas a fazenda estadual, as fazendas estaduais não costumam ser muito criteriosas em reconhecer esse cálculo. Então, o que fazem normalmente as fazendas? Elas exigem que o patrimônio seja declarado e tributam o patrimônio. Dependendo do caso concreto, pode valer a pena para os herdeiros ingressarem com medida judicial para obrigar a fazenda do Estado a reconhecer essa sistemática de tributar apenas o saldo do patrimônio. Concluindo, você, herdeiro, lembre-se, não precisa se preocupar se o seu pai, seu avô, deixou apenas dívidas. Claro, né, seria melhor se ele tivesse deixado um patrimônio, mas se deixou apenas dívidas, não se preocupe, você não tem que arcar com elas. Chegamos ao final deste vídeo. Se foi útil para você, nos ajude a divulgá-lo, pois pode ser útil para outras pessoas. Lembre-se de deixar o seu like e de nos seguir nas nossas redes sociais. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.